Olá, a paz. Hoje eu lendo a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição ela fala sobre fé, fidelidade e força. E a gente está aproximando assim do final do trimestre e o estudo é sobre Josué, Juízes e Ruth. E a gente está no final da lição de Juízes. E durante toda a história, durante toda a lição, eu me peguei analisando e pensando sobre o povo de Israel e sobre exatamente o que o povo de Israel fazia. A fé, né? A gente vê a história de Josué e a gente vê um homem de fé, um homem que acreditava em Deus e que seguiu os princípios, né? Aquilo que Moisés deixou, ele levou até o final. E quando Josué morre, o povo fica disperso e o livro de Juízes começa falando exatamente assim. Naquela época não existia rei, cada um fazia o que lhe bem parecia bom. E durante todo o livro de Juízes, a gente vê um povo que passou por libertações, viu milagres acontecendo, experimentou o extraordinário de Deus na vida deles, e mesmo assim, esse povo ainda se permitia esquecer de Deus e se afastar do Senhor. E durante todo o livro de Juízes, a gente vai vendo que quando Deus permitia que outros povos chegassem e fizessem o povo de Israel cativo, e o povo de Israel ficava à mercê daquela nação, né, que ficava escravizando, que ficava maltratando. Eles ficavam sobre a autoridade e o poderio deles. E eles cansavam, né, daquela opressão e buscavam a Deus. E Deus, como um Deus misericordioso que é, um Deus de graça, porque a gente já vê a graça do Senhor, apesar da graça estar manifesta, né, depois quando Jesus vem, morre e ressuscita, mas a gente também vê graça no relacionamento de Deus com o povo de Israel. Eles clamavam e Deus levantava um juiz, né? Um líder, não religioso, mas um líder guerreiro, e esse líder libertava o povo de Israel. E isso foram inúmeras vezes. Foi aproximando o final e eu acho que a parte mais triste de tudo é o final do livro, quando o povo de Israel se afasta de Deus novamente e Deus manda eles se afastam de Deus de uma tal forma que um homem chamado Mica constrói para ele um ídolo. E ele percebe que aquele ídolo, na visão distorcida dele, que aquele ídolo vai trazer benefícios para a vida dele. E ele, junto com a mãe dele, eles começam a fabricar ídolos, e a Bíblia fala que Deus não admite ser adorado por imagem. A adoração é feita diretamente a Ele, você não tem que se prostrar diante de nada. Deus não tem uma forma para ser adorado. E Mica constrói, né, fabrica esses ídolos, e ainda não satisfeito, aparece um levita na casa dele, ele paga para esse levita trabalhar para ele, para ser o sacerdote, né, do lar dele. E esse levita se vende
para poder fazer, para falar em nome do Senhor. E assim vai, né, durante o tempo vai passando e essa degradação vai aumentando, até que o povo de Dan vem, vê aquilo, se interessa por aquilo, pega, rouba os ídolos de Mica, levam para um lugar onde eles destruíram tudo também. E começa a adorar, e pega esse levita, paga mais a esse levita, e esse levita agora não vai ser só um levita de uma casa, o sacerdote de uma casa, agora vai ser o sacerdote de um povo. E também vai para lá. E eu fiquei analisando e pensando, e a gente percebe que quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai se degradando, mais você vai afundando. E eu fico imaginando, né, como que fica Deus olhando do céu para nós, vendo esse emaranhado de coisas distorcidas, e Deus, ele fica triste. Da mesma forma que ele ficava triste com o povo de Israel, ele também se entristece conosco. Hoje, nós podemos não fazer, você pode falar, mas eu não faço ídolos, eu não tenho dentro da minha casa uma imagem, eu adoro a Deus, eu peço aquela imagem para Deus. Não, mas a gente faz qualquer coisa de ídolo na nossa vida. Quando eu me pego em uma palavra, quando eu deixo aberta a Bíblia em cima, né? E não, vai ficar aberta aqui porque esse versículo, esse livro, esse texto vai me livrar dos males. Estou fazendo daquilo ali um ídolo. Ou quando eu projeto em alguma coisa a minha devoção, quando eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, qualquer coisa que seja mais importante do que Deus, é um ídolo. E o povo de Israel pagou muito caro mesmo, sabe, por esse pecado. Então, assim, a reflexão que eu quero deixar para nós é essa. Deus ele não precisa de um objeto criado, inanimado, para ser o objeto dele de adoração. Ele não precisa disso, porque hoje a gente tem acesso livre a ele. Cristo nos deu esse acesso. Mas que a gente analise e pense bem, porque nós estamos trocando Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente troca Deus por qualquer coisa. A gente troca Deus por televisão, a gente troca Deus por horas em rede social, a gente troca Deus porque hoje o tempo não está muito bom, eu não vou à igreja, mas eu estou muito cansada, eu não vou conseguir ler, porque eu estou assim, eu não vou conseguir orar. Sabe, a gente coloca tudo no lugar de Deus. Não, olha só, esse carro aqui eu não encho de muita gente, porque não, esse carro aqui esse carro, sabe, Deus, quando Deus dá alguma coisa para nós, é para ser usado no reino dele. Outro dia, eu queria uma caneta, porque eu estou escrevendo um livro, um livro, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, vai chegar o dia do lançamento do livro, eu queria uma caneta bacana para poder, né, autografar o livro. E eu fiquei pensando que eu precisava comprar uma caneta. Mas aí eu saí, encontrei uma amiga, ela falou para mim assim, Marcinha, eu trouxe algo para você. E aí, qual não é minha surpresa, quando eu abro o presente, aquela lembrança que ela tinha levado para mim, era exatamente uma caneta. Quando eu vi aquilo, meu coração aqueceu. E
Eu falei com ela, olha, muito obrigada, agradeci. Na hora eu nem expliquei o valor que aquilo representava para mim, mas depois eu até fiz uma publicação e postei da importância que aquela caneta para mim. Às vezes Deus nos mima, sabe, com algumas coisas que a gente precisa, mas Deus não te mima e não me mima para a gente ter esse mimo e guardar pra gente só pra, não, porque Deus gosta muito de mim e Deus fez esse mimo pra mim. Não. Os mimos que a gente recebe de Deus é pra gente usar a favor do reino dele. Essa caneta não é só mais uma caneta que vai ficar lá no meu estojo. É uma caneta que vai ser usada em benefício do reino. Porque eu espero que esse livro que está vindo, ele alcance pessoas. Então, Deus, ele quando nos dá algo, é para que esse algo seja usado para o reino dele, a favor dele, em prol do reino dele. Ele não dá nada para nós que não seja usado. Eu vou dar e ela vai guardar aquilo. Não. Nos é dado para poder a gente usar no reino dele, para que seja bênção para mim e que através da minha vida eu abençoe outras pessoas também. Então é essa meditação que eu queria deixar para a gente hoje, nessa manhã, e que a gente não faça como o povo de Israel, sabe, que se permitia, porque isso é permissão. Você tem o livre-arbítrio de escolher fazer ou não fazer. O povo de Israel escolhia pecar, escolhia transgredir as leis do Senhor. Então que a gente tenha o entendimento e que a gente tenha temor de escolher não trocar Deus por nada, não fazer barganha com Deus, não nos afastar do projeto e dos caminhos que Deus tem para nós. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para nós. Deus te abençoe.